Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre como solicitar o documento TAC para que o seu empreendimento possa funcionar regularmente ainda antes da licença ambiental. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado e especialista em direito ambiental. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre como você vai fazer para funcionar regularmente antes da licença ambiental. Vamos tratar especificamente sobre como é feita a solicitação do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta. Bem, você já sabe que se um empreendimento não possui regularidade ambiental e você vai partir para a regularidade, você vai solicitar um licenciamento chamado de corretivo, ou seja, você declara que está irregular e que busca, portanto, a regularização, busca corrigir, por isso o nome licenciamento corretivo. Você talvez também já saiba que nesse intercurso de tempo em que você solicita o licenciamento corretivo e esse licenciamento é concordado, ou seja, deferido pelo órgão ambiental, você fica, de certa forma, descoberto de licença e, portanto, proibido, em tese, de funcionar. Para regularizar isso, você precisa de um termo de ajustamento de conduta, que é como se fosse um acordo entre o empreendimento e o órgão ambiental para que esse empreendimento continue funcionando. Nesse termo, são estabelecidas algumas condições para que esse empreendimento funcione nesse período, até que seja prolatada a licença ambiental. Bom, o que a gente vai tratar aqui é justamente sobre a solicitação desse documento, que muitas vezes pode ser um problema para você que é consultor ambiental e no dia a dia acaba não sabendo exatamente como solicitar o termo de ajustamento de conduta do órgão ambiental. O que acontece é que esse documento não é automático e não vem de forma simples para o empreendimento. Você precisa fazer a solicitação do termo de ajustamento de conduta. Então, o que é o TAC? O TAC é aquele instrumento que vai resolver, como a gente já falou, essa ponte entre o empreendimento e o órgão ambiental. E como que ele faz isso? Por meio da legislação. É a lei que determina para você o que deve ser feito na hora de solicitar e quais são as garantias e efeitos que o próprio TAC tem. Ele está previsto na legislação estadual do Estado de Minas Gerais, está previsto também em algumas legislações municipais no Estado de Minas Gerais e, dessa forma, vai ser possível implementar o TAC em grande parte dos municípios e também no Estado de Minas Gerais para muitos empreendimentos. Mas ele tem requisitos, ele tem regras e é isso que a gente vai tratar aqui, desse contexto em que isso se projeta, mas também sobre como solicitar esse documento. Eu vou falar nesse vídeo sobre essas questões e ao final eu vou te dar 3 dicas muito importantes que você não pode deixar de fazer. São questões essenciais que você precisa ter atenção na hora de solicitar um termo de ajustamento de conduta. No decorrer desse vídeo, eu também vou te ensinar sobre como produzir o documento de termo de ajustamento de conduta, de solicitação de documento de termo de ajustamento de conduta, para que você possa solicitar esse documento da melhor forma possível, cumprindo todos os requisitos legais. Bem, o termo, portanto, como já falamos, está conectado com a legislação. E a legislação diz que ele pode ser solicitado a qualquer momento, inclusive antes mesmo da formalização do processo de licenciamento ambiental. É isso mesmo, antes mesmo de você formalizar um processo para um empreendimento de licenciamento corretivo, você pode solicitar o TAC. O ideal, inclusive, é que se promova a solicitação do TAC assim que se tem notícia de que o empreendimento está funcionando de forma irregular.
Isso acontece porque na hora que você toma esse conhecimento, procure fazer uma solicitação de TAC o mais rápido possível. Se um cliente chega para você hoje, te contrata hoje para regularizar uma planta que está irregular, faça a solicitação do termo de ajustamento de conduta, de preferência hoje. Pois, quanto antes você fizer, mais rápido isso vai tramitar. E, nesse caso, não é necessário que você faça nenhuma outra medida antes de iniciar essa solicitação. Ela é a primeira solicitação que deve ser feita em todos os empreendimentos que buscam se regularizar. Esse momento é muito importante. Não pense que você tem que entregar documentos ao órgão ambiental antes de solicitar o TAC, pois, como eu disse, ele deve ser solicitado independente de haver, um licenciamento corretivo. Quanto mais tempo você demora para poder solicitar o TAC, mais sujeito a uma fiscalização você vai estar nesse ínterim. E nesse meio tempo, se você sofrer uma fiscalização, vai ficar ainda pior para o empreendimento. O ideal, portanto, é empreender a solicitação de TAC o mais rápido possível quando tomado conhecimento acerca da irregularidade. Outro ponto que também faz muito sentido de ser observado quando estamos tratando de TAC diz respeito às obrigações do empreendimento. Ora, um empreendimento, quando está solicitando um TAC, ele está solicitando um documento que é tão importante quanto a licença ambiental e vai acabar recebendo a visita de algum analista do órgão ambiental. Portanto, faz todo sentido que o consultor ambiental faça auditorias, faça verificações do empreendimento para checar se existe alguma grande irregularidade que precisa ser corrigida antes de que o fiscal do órgão ambiental vá até o empreendimento. Então, é essencial que se faça verificações periódicas no decorrer da solicitação do TAC para que o fiscal do órgão ambiental, o analista ambiental, não se encontre nenhuma surpresa no empreendimento, nenhum problema de ordem maior que possa implicar na suspensão de atividades. E aí eu toco num ponto importante. O TAC, quando solicitado, não exime o empreendimento de duas responsabilidades que nós sabemos que ele vai ter na hora de se regularizar. A primeira responsabilidade diz respeito a pagar alguma multa por estar funcionando sem licenciamento. Então, ou seja, ele, se tiver que pagar a multa nesse caso, vai ter que pagar essa multa vai continuar sendo devida e ele precisa fazer esse pagamento. A solicitação do TAC não exime, não tira essa responsabilidade do empreendimento. E a solicitação do TAC também não exime, no caso dessa multa, de que se ordene a suspensão de atividades. A ordenação da suspensão de atividades vai acontecer assim que ele receber essa multa. A questão é que essa ordenação sobre suspender as atividades pode vir de forma bem próxima do momento de assinatura do TAC. O empreendimento fica apenas alguns dias. Ou pode ser até que o auto de infração seja remetido depois que o TAC já esteja assinado. O procedimento de envio do auto de infração é um procedimento que vai depender de analista para analista, de SUPRAM para SUPRAM, de órgão ambiental para órgão ambiental. Então, fiquem atentos, porque pode ser que seu empreendimento não possa funcionar todo esse período antes da solicitação do TAC, dependendo daí de um trabalho que é coordenado entre o consultor ambiental, o órgão ambiental, o próprio empreendimento, para cumprir as tarefas e fazer com que esse TAC saia dentro de um lapso temporal que seja bem plausível, que seja bem viável para o empreendimento. Bom, então agora nós vamos tratar de como solicitar esse documento e vou mostrar para vocês um modelo de solicitação de termo de ajustamento de conduta. Vou, depois de mostrar esse modelo para vocês, tratar de três questões que são essenciais para que vocês possam ter sucesso, dar documentos de forma simples, prática, objetiva e através do autômato você vai ter devolvido na tela exatamente o documento que se encaixa perfeitamente na situação que você está precisando. Vem comigo que eu vou te mostrar o uso do autômato e você, portanto, vai ver, usando o autômato, a geração desse documento e vai ter aí na tela um modelo de documento de solicitação de termo de ajustamento de conduta para você ter sucesso nessa solicitação.
Bem, ao acessar o autômato, você vai escolher o documento que é aquele que se relaciona à sua solicitação, ou seja, eu vou entrar aqui em todos os documentos, tá? Apesar de que lá, se a gente observa aqui, tem também no acesso fácil já a solicitação do TAC. Mas vou mostrar para você todos os documentos. São várias categorias e dentro dessas categorias é possível acessar documentos de licenciamento ambiental. Lá nós vamos ter a solicitação do termo de ajustamento de conduta, que é um dos documentos, como já dissemos, mais importantes aí para o consultor ambiental. Vou fazer aqui a demonstração do documento, mostrando para que você possa, gerar o seu TAC de forma muito simples. Basta você entrar então nesse documento, que é o requerimento de celebração de termos de ajustamento de conduta, tá? E aqui você vai ter a chance de escolher primeiro qual que é a esfera, que a gente vai dizer aqui que é estadual, tá? É estadual a esfera para que a gente possa fazer isso. Então, depois, a gente vai ter se o empreendimento é pessoa jurídica. E aí a gente vai ter, então, essa resposta a ser feita. Temos aqui, portanto, que o empreendimento é pessoa jurídica, tá? Para que a gente possa facilitar aí. Vamos colocar que é pessoa jurídica. Então, nós vamos colocar o CNPJ. O CNPJ do empreendimento. Então, a gente vai colocar aqui de forma aleatória, que um CNPJ, vamos colocar um CNPJ qualquer aqui. Temos, portanto, aqui ele já puxa automaticamente, ele faz uma consulta lá na base de dados da Receita, já puxa automaticamente os dados aqui daquele CNPJ, que nós vamos confirmar. Vamos informar se tem processo administrativo ou não, supondo aqui que não tenha processo administrativo. Vamos dizer qual que é o município e ele já vai escolher automaticamente a Supran, que vai ser responsável. Então, vamos colocar aqui, fazer uma simulação, tá? E se a gente quiser inserir uma logo, a gente vai colocar logo. Se a gente quiser inserir um anexo, a gente vai colocar o anexo. Eu vou dizer que não aqui para facilitar a geração do nosso documento. Vamos colocar o local, Belo Horizonte, tá? Um exemplo aqui, a data e vamos gerar. Pronto. Assim, a gente gera um documento, tá? Necessariamente, a gente pode gerar já aqui em PDF, como vocês viram, em Word, DocX, ou você pode também colocar o seu endereço de e-mail para que você receba esse documento no seu e-mail, tá? Então, se a gente entrar aqui no documento PDF, o documento já fica pronto. Com base no município que eu selecionei, ele já vai dizer para mim qual que é a Supran, ele vai trazer todos os dizeres relacionados àquelas perguntas que nós dissemos, inclusive apontando aqui qual que é o artigo da legislação que é aplicável àquele caso, já com a assinatura do empreendimento no final. Bom, pessoal, então a gente viu como geramos de forma bem rápida no autômato esse documento que é a solicitação do termo de ajustamento de conduta, tá? E aí eu vou te dizer agora os 3 pontos que são essenciais para você saber com relação a uma solicitação de termo de ajustamento de conduta. Número 1, justifique. É essencial que você justifique. Não basta simplesmente solicitar um termo de ajustamento de conduta. Você precisa dizer para que você quer. Então, não deixe de explicitar nessa solicitação que o empreendimento possui X empregados diretos, X pessoas impactadas de forma indireta. Não deixe de dizer que às vezes isso pode representar, a demora no TAC pode representar até a falência do empreendimento. Não deixe de assinalar todos os pontos que são importantes, de serem verificados. Não precisa que seja óbvio essas questões. Você precisa transportar aí em um parágrafo para o órgão ambiental qual
qual é a necessidade real, a justificativa que está por trás da necessidade de funcionamento do empreendimento. 2. Não deixe de citar a legislação. Faça isso em todas as comunicações com o órgão ambiental. Jamais se esqueça que o órgão ambiental é obrigado a fazer tudo aquilo que está previsto em lei. E se você cita a lei que determina que eles precisam fazer aquilo, você está adiantando um pouco a resposta positiva para o seu pleito. E por último, e não menos importante, é essencial que esteja previsto no seu termo de ajustamento de conduta a solicitação para a pessoa certa, para a autoridade certa. E por isso existe até aquela questão no autômato, de você já definir ali qual é o município e ele mesmo escolhe qual que é a SUPRAM para você. Por quê? É essencial que você solicite a autoridade certa, senão você não vai ter uma autorização para funcionar, porque a autoridade não é a competente para entregar essa resposta a você. É isso aí. Agora você já sabe um pouquinho mais sobre TAC. Agora você já sabe como usar ferramentas tecnológicas para automatização de documentos capazes de te entregar o melhor requerimento de termo de ajustamento de conduta para você não deixar de fazer absolutamente nenhum dos requisitos essenciais e possa com isso ter sucesso na obtenção do seu termo de ajustamento de conduta. Se você quer utilizar também o autômato para gerar esse documento, clique aqui embaixo no link e se registra no autômato. É gratuito você se registrar e testar, pois existe um grande número de documentos muito úteis para você, assim como essa solicitação do termo de ajustamento de conduta. E se você tem interesse em ter um trabalho cada vez mais avançado e usar a tecnologia para obter melhores resultados, você não pode deixar de usar o autômato. Testa aí e depois também deixa o seu feedback pra gente. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.